Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um Lead Talks by JC. Meu nome é João Cazon. E o tema de hoje eu estava muito louco mesmo para trazer aqui. Estava muito ansioso para trazer esse tema para vocês, porque para mim é um dos melhores livros de liderança que eu já vi, principalmente para você que é guiado pela liderança servidora, assim como eu. Que é o livro Empatia Assertiva da Kim Scott, tá? Ou, né, no original, em inglês, Radical Candor, nome muito mais impactante, inclusive. No próprio começo do livro ela diz por que teve que mudar o nome, né? E gerou algumas polêmicas esse nome, Radical Candor, lá nos Estados Unidos. Por isso que o nome foi mudado depois. Mas a primeira edição era Radical Candor e é o termo que eu vou utilizar aqui durante esse vídeo. Ou Radical Candor ou Empatia Assertiva, entendam como a mesma coisa, entendam como o título do livro. Esse livro é fantástico e eu queria fazer um vídeo só dedicado a esse livro para a gente entrar fundo no que esse livro tem de ensinamento. Óbvio, leia o livro depois, porque a densidade do conteúdo é muito maior, né? Ele é muito mais robusto no que ele traz, mas eu vou tentar trazer um vídeo extremamente completo sobre esse assunto, porque para mim ele é muito fundamental na diferença entre você fazer uma liderança básica, uma liderança baseada em chefia, que não chega a ser o que a gente usa como termo liderança de fato aplicado, e o que de fato é uma liderança servidora, uma liderança que você constrói times de alta performance, você constrói pessoas que estão evoluindo e que, como consequência, entregam excelência em tudo que fazem. Então bora entrar porque o tema é bastante legal e eu estou muito animado com o vídeo de hoje, bora lá. Você como bom líder já deve ter se visto nessa seguinte situação: de um lado, pressão por meta, por resultado, por alta performance e por outro lado, um desejo genuíno de ser um líder que apoia, que constrói um ambiente positivo que as pessoas admiram e não que elas temem, correto? Muitos líderes vivem esse dilema, inclusive, acreditando que precisam escolher entre ser um chefe bonzinho, que todo mundo gosta, certo? Mas que talvez não extraia o melhor do time, e um chefe eficaz, que bate meta e que talvez deixe um rastro de gente desmotivada pelo caminho, mas entregou o resultado esperado pela empresa. Porém, o objetivo aqui é dizer para você o seguinte: essa escolha é uma farsa. Você acreditaria nisso, dissesse isso? E que, na verdade, uma liderança mais eficaz é a liderança que é mais humana. E esse é o cerne, acho que esse é o objetivo, inclusive, que eu bato aqui na tecla desse canal, que não tem como desrelacionar uma liderança eficaz com uma liderança humana. Na verdade, as duas caminham juntas. Na verdade, a liderança humana é muito mais eficaz. Hoje, eu quero trazer para vocês essa filosofia do livro da Kim Scott, da Empatia Assertiva. Nós vamos falar sobre ela aqui, que é o mais importante de tudo nós vamos conectar isso com o que é o cerne desse canal aqui, que é a liderança servidora, mostrando que essa não é mais apenas uma técnica de feedback. Aliás, o vídeo anterior sobre feedback vai ser bastante mencionado aqui, ele complementa muito o conteúdo disso que eu vou trazer para vocês aqui hoje, mas que, na real, né, Empatia Assertiva, o Radical Candor, é um dos manuais de operação mais poderosos que o líder que realmente serve seu time pode ter ao seu dispor. Então, bora lá, bora começar. Começando pela origem, quem é Kim Scott? Para entender a força desse conceito, precisamos conhecer a arquiteta por trás dele. A Kim Scott, ela não é uma teórica acadêmica. Ela forjou essa filosofia nas trincheiras de algumas das empresas mais inovadoras do mundo. Ela foi líder em gigantes como a Google, Apple e coach de CEOs do Twitter e Dropbox. Não é pouca coisa não, né, gente? Temos que respeitar o que ela traz aqui nesse livro. Mas a ideia ela não nasceu numa sala de reunião. Ela nasceu de duas experiências muito humanas que moldaram tudo. E aqui eu vou trazer alguns termos do que a gente vai aprofundar mais no vídeo de hoje, mas ainda vão estar meio descontextualizados e depois vocês vão entender melhor. Mas tem a ver com a experiência pessoal que a Kim Scott teve na vida dela e começou a forjar de fato o que é a empatia assertiva. A primeira foi no encontro casual que ela teve. Ela estava passeando com a sua cachorrinha, saiu correndo em direção à rua e um completo estranho se aproximou e disse algo que se tornaria a essência do Radical Candor. Primeiro, ele se conectou com ela, dizendo: "Ah, eu vejo que você realmente ama essa cachorrinha". Isso, no conceito dos quadrantes de Radical Candor, que a gente já vai ver mais a seguir,
é o que nós chamamos do cuidar pessoalmente. Você se conecta com a pessoa, você diz algo ali que te aproxima dela, ou faz, beleza? Logo em seguida, ele foi direto e sem rodeios, mas você vai matá-la se não a ensinar a se sentar. E isso é o desafiar diretamente. O desafiar diretamente é dos conceitos mais importantes do Radical Candor. A gente vai falar bastante dele. Nisso, ele não foi maldoso. Vocês percebem como ficou a colocação? Não foi maldosa, ele foi claro. A intenção dele aqui era ajudar. Então ela compilou isso e começou a transformar na cabeça dela em algo que seria um framework de gestão e de liderança extremamente eficaz. A segunda experiência foi com sua chefe no Google, a famosa Sheryl Sandberg. Após uma apresentação importante, aqui estava cheia de e "ãs". Quando você está conversando, né, muitas vezes a gente tem esses vícios de linguagem, né, e aqui mesmo nos vídeos eu tenho que ficar cortando, às vezes, respiros, "hã", quando a gente está pensando no momento que a gente está falando. Após a reunião, a Cheryl tentou ser sutil, sugerindo um fonoaudiólogo para aqui, mas ela não deu importância, ela achou que era um feedback vazio, algo que realmente não tinha um impacto na sua performance como profissional. Porém, isso era importante, então a Cheryl mudou a abordagem. Ela olhou para aqui e disse diretamente: "Sabe, eu vou ter que ser mais clara. Quando você diz a cada 3 palavras, isso faz você parecer estúpida." Ou seja, tira a autoridade. Parece duro esse feedback, certo? Mas ele só funcionou porque a Cheryl já tinha provado de inúmeras formas que se importava genuinamente com o crescimento de Kim. Ela construiu a base da confiança que permitiu esse desafio a ela, mesmo que radical. E isso fosse recebido como um presente pela Kim. E é aqui que a mágica acontece. Bora começar a se aprofundar no que é esse framework da empatia assertiva. Você vai adorar. Desconstruindo o framework, os 4 quadrantes. O framework do Radical Candor é brilhante em sua simplicidade. Imagine um gráfico com 2 eixos apenas. No eixo vertical temos o cuidar pessoalmente. Isso vai além do profissionalismo. É sobre se importar com as pessoas como seres humanos completos. No eixo horizontal, nós temos o desafiar diretamente. É a sua condição de ser honesto, de dar feedback claro, tanto elogio quanto a crítica, para ajudar a pessoa a crescer. A combinação desses 2 eixos cria 4 quadrantes. E é provável que você já tenha transitado por todos eles. Você vai perceber, durante as falas aqui, você vai se lembrar de situações em seu ambiente de trabalho onde você praticou ou recebeu uma dessas atuações aqui. E aí é muito mais interessante quando você consegue colocar dentro desses quadrantes, porque você sabe o que você precisa melhorar para ir para o próximo e consegue identificar o que outra pessoa, às vezes o seu líder, por exemplo, ou o seu par, precisa melhorar, o que te ajuda a prover um feedback para a melhoria dessa pessoa e praticar com ela a empatia assertiva ou radical candor. Lembrando que isso aqui não é um framework de líderes para liderados, e sim de pessoas que estão em uma comunidade, trabalhando em um propósito em comum, seja uma equipe, seja na família, seja entre amigos, seja num voluntariado, não importa. Se você trabalha em equipe, você aplica o radical candor independente da camada. Esse é o conceito. Para deixar bem prático aqui o nosso exemplo, nós vamos usar um único cenário e a gente vai interar sobre ele, beleza? Qual que é o contexto desse cenário? Um membro do seu time, o Bruno, fez uma apresentação importante para um cliente, mas os dados continham erros graves. Vamos ver como um líder agiria em cada quadrante desses. Primeiro quadrante, agressividade ofensiva. Cuidado baixo e desafio alto. É quando você desafia, mas sem mostrar que se importa com a pessoa do outro lado. É a honestidade brutal. Qual que é o resultado disso? As pessoas se sentem atacadas e o ambiente se torna tóxico. Neste cenário, o líder diria algo como: Bruno, que apresentação foi aquela? Os dados estavam cheios de erros. Você nos fez passar vergonha na frente do cliente. É inaceitável. Preciso que você conserte isso agora. Conhece líderes assim, que costumam ter essa brutalidade, de forma honesta, mas é brutal? É muito comum, não é mesmo? Percebe que aqui o feedback é direto, o problema foi apontado, mas a entrega foi destrutiva. O foco está na culpa, na vergonha, e isso gera medo, não crescimento. Vamos ver como que seria no próximo quadrante. Empatia ruidosa. Cuidado alto, desafio baixo. Esse é o erro mais comum
e a armadilha do líder bonzinho. Você se importa tanto em não ferir os sentimentos do Bruno que acaba não dizendo o que ele precisa ouvir para melhorar. A conversa seria mais ou menos assim: E aí, Bruno, parabéns pela apresentação. Sei o quanto você se esforçou. Fiquei pensando, talvez para a próxima a gente pudesse só dar uma olhadinha extra nos números, só para ter certeza, sabe? Mas no geral foi ótimo. Parece legal, não é? Mas é um desserviço. O Bruno sai da sala achando que foi tudo bem e pior, vai cometer o mesmo erro de novo. Você poupou o sentimento dele no curto prazo, mas sabotou o crescimento dele no longo prazo. E o que é pior, não deixa de manchar a reputação ou a qualidade dele como profissional perante você. Em algum momento você vai utilizar essa situação para ou justificar uma demissão do Bruno ou segurar uma eventual promoção que ele eventualmente pode estar esperando, afinal ele não recebeu feedback de construção, mesmo quando tinha algo a ser construído, e isso mina no Bruno a evolução profissional dele. Ou até pior, ele vai receber uma demissão que ele nem teve uma chance de criar um plano de melhoria para ela. Vamos agora para o próximo quadrante, onde a gente continua evoluindo essa abordagem da empatia assertiva. Insinceridade manipuladora. Cuidado baixo, desafio baixo. Este aqui é o pior lugar para se estar. Ele é um comportamento passivo-agressivo, muito comum em muitas corporações, principalmente aquelas de cultura corporativa mesmo, sabe? Eu acho que é uma das coisas que mais irritam na cultura corporativa. Você não se importa e não desafia diretamente. É a política e a falsidade que reinam. O Bruno, você não diz nada ou até faz um elogio vago, mas para os outros você fala tudo que talvez você deveria ter dito para o Bruno, porque nesse caso é melhor a agressividade ofensiva do que a insinceridade manipuladora, para que ele se tornasse um profissional melhor. Mas não, prefere falar mal do Bruno por trás, queimar ele, puxar o tapete dele, focando nesses pontos de deslize ao invés de gerar para o Bruno uma oportunidade de melhoria, um feedback construtivo. Como que seria, na prática, essa abordagem que acho que ela é das mais vistas no mercado corporativo hoje em dia? Líder para Bruno: Valeu pela apresentação, Bruno. Bom trabalho. Mais tarde, esse mesmo líder para outro gerente: Você viu a apresentação do Bruno? Um desastre. Não sei o que vamos fazer. Os erros foram absurdos. Vou ter que pedir para outra pessoa refazer tudo pelas costas dele. Isso destrói completamente a confiança. O problema não é resolvido e a cultura de fofoca e desonestidade é criada. Esse é o pior e o mais perigoso quadrante. Temos que estar longe desse quadrante a todo custo. Agora vamos para o nosso último quadrante e o objetivo principal aqui, né, que é a empatia assertiva, o radical candor. Cuidado alto, desafio alto. E é aqui que a gente combina o cuidado genuíno com a clareza total. Você mostra que se importa suficiente para ser direto. A conversa com o Bruno seria assim: dentro de uma gestão, de uma liderança com empatia assertiva, com radical candor. Bruno, podemos conversar por um instante sobre a apresentação? Aqui você está fazendo um convite para o diálogo, percebe? Quero começar dizendo que a sua dedicação para montar todo aquele material foi fantástica. E sei que você se importa muito com este cliente. Cuidar pessoalmente. Justamente por saber da qualidade do seu trabalho, preciso ser direto com você. Notei alguns erros graves nos dados que apresentamos. A minha preocupação é que isso possa afetar a confiança que o cliente tem em nós. Desafiar diretamente. Que tal sentarmos juntos agora, mapearmos onde os dados vieram e pensarmos em um processo de checagem para que isso não aconteça mais? Quero te ajudar a garantir que seu ótimo trabalho brilhe sem obstáculos. Viram a diferença dessa abordagem? A crítica ela foi entregue e de forma inequívoca, mas ela veio embrulhada em cuidado genuíno e com foco na solução, não na culpa. E aqui a confiança é construída. O crescimento acontece e os resultados extraordinários aparecem. A conexão
profunda com a liderança servidora. Ok, o conceito é interessante, mas como que isso se conecta com a liderança servidora, que é o pilar aqui do nosso canal? A resposta para isso é que a conexão é total. Se a liderança servidora é o porquê, a nossa motivação de servir ao crescimento das pessoas, a empatia assertiva é o como nós faremos isso. É a metodologia que colocamos em prática todos os dias. Pense nisso. Cuidar pessoalmente é a essência do serviço. Um líder servidor não vê as pessoas como recursos, mas como seres humanos integrais. Cuidar pessoalmente é a prática diária desse princípio. Desafiar diretamente é a obrigação moral do serviço. Reter uma crítica construtiva por medo é o mesmo que negar a alguém a chance de crescer. Isso é o oposto de servir. Desafiar alguém com a intenção de ajudá-lo a atingir o seu potencial é um dos maiores atos de serviço que um líder pode trazer. E é isso que a gente está aqui para fazer. É isso que a gente está aqui para incentivar, é isso que a gente está aqui para mostrar. Um líder servidor que não desafia cai na empatia ruidosa e se torna ineficaz. Alguém que tenta ser radicalmente sincero, sem a intenção genuína de servir, se torna um agressor ofensivo. Os dois conceitos não apenas se alinham, mas eles precisam um do outro para funcionar aqui. Bora com algumas ferramentas práticas para tirar tudo isso do papel. Como evitamos cair nas armadilhas e realmente aplicamos a empatia assertiva no dia a dia? Aqui Scott, no livro, nos oferece algumas ferramentas simples, mas poderosas. Uma delas é a estrutura core para o feedback. A estrutura core para o feedback nada mais é do que o que nós falamos no vídeo anterior de feedback, o SBI, porém com uma camada a mais. Então eu vou focar aqui, vou recapitular, mas a gente fala bastante sobre isso no nosso vídeo anterior. Porém, basicamente, é a mesma coisa. Muda a sigla, muda a palavra, mas você vai ver que na essência é a mesma coisa que o SBI do nosso episódio anterior. CORE é o acrônimo para as palavras contexto, observação, resultado, próximos passos. Next steps, no inglês. Então vamos a um exemplo prático de uma crítica construtiva, imaginando aquele funcionário que Kim Scott chama de Bob. Contexto. Bob, na reunião de ontem com o cliente, observação, notei que você interrompeu o cliente algumas vezes enquanto ele falava. Resultado. E o resultado foi que ele pareceu frustrado e nós não conseguimos extrair toda a informação que precisávamos. E aí aqui tem os next steps, que é o E do core, que aí essa é a parte que complementa com o nosso episódio anterior. Para a próxima reunião, que tal combinarmos um sinal para eu te ajudar a perceber quando isso acontecer, para que possamos garantir que o cliente se sinta totalmente ouvido? Viram a diferença? Não é, por exemplo, Bob, você é mal educado, é focado no comportamento, no impacto e uma solução colaborativa. Isso é servir. Segunda ferramenta, os princípios RIP para a entrega. RIP também é um acrônimo, mas aqui é focado no como. Lembre-se sempre dessa sigla, o RIP. O que seria o acrônimo RIP? Humildade, prestativo, imediato, pessoalmente, privado e público, e não personalizado. E aqui é simples o conceito. Seja humilde. Sua perspectiva não é a única verdade. Seja prestativo. Sua intenção é ajudar. Entregue o feedback de forma imediata. Faça pessoalmente e não por texto. E a regra de ouro: elogie em público, critique em privado. Por fim, não personalize. Foque no comportamento e não na identidade das pessoas. Mas a ferramenta mais importante de todas é esta. Peça feedback antes de dar. Um líder servidor demonstra vulnerabilidade. Pergunte ao seu time: o que eu poderia fazer ou parar de fazer para te ajudar a ter mais sucesso? E se inverte a hierarquia, cria segurança psicológica e prova que o feedback é uma via de mão dupla para o crescimento. Você só constrói alguém se você se permitir ser construído. Riscos e adaptação cultural, onde a empatia assertiva falha. Aqui um aviso importante agora, tá? O Radical Candor, ele não é um passe livre para ser grosseiro. Muitas pessoas usam a frase "deixa eu ser radicalmente sincero com você", 3 pontinhos, né, como uma desculpa para praticar agressividade ofensiva. A gente já viu isso, né? Então tem gente que confunde o empatia assertiva com agressividade ofensiva. Acredita que estar se expressando e tacando na lata alguma situação
A pessoa, ela está sendo radicalmente assertiva e não, né, ela está sendo, na realidade, uma agressora ofensiva, o que não é bom. Dos quadrantes, é um dos menos piores, mas não é o empatia assertiva em si. E aqui um ponto importante, a empatia assertiva é a medida no ouvido de quem ouve, não na boca de quem fala. Então, isso é uma questão de comunicação, né. Vai ter um vídeo no canal pra gente falar sobre comunicação, comunicação assertiva, que muitas vezes você, ao se expor, ao se expressar, você não tem que fazê-lo da forma que você gostaria, porque há uma diferença entre simpatia e empatia, né. Aí é um conceito que a gente pode se aprofundar em outros vídeos também, mas, basicamente, né, a empatia é você se comunicar de uma forma que a pessoa receba aquilo da melhor forma, e não da forma como você acha que está se expressando da melhor forma. É um conceito um pouco diferente, né, essa diferença entre simpatia e empatia, a gente vai abordar mais isso futuramente. Ou seja, isso significa que você tem que adaptar a sua abordagem. O que é direto em uma cultura pode ser visto como agressivo em outra cultura. E no livro ela traz alguns exemplos, principalmente em relação a multiculturas. Num país, algo é considerado normal, uma forma de se expressar é normal, em outro país aquilo é agressivo. Um líder servidor, ele primeiro busca entender o contexto cultural e individual para depois calibrar o nível de desafio e cuidado. A intenção de servir deve ser sempre a sua bússola, perfeito? Então esse é um ponto de atenção, um ponto de preocupação, de cuidado que você precisa ter antes de sair praticante da empatia assertiva. E concluindo aqui nosso vídeo de hoje, né, a empatia assertiva ela não é sobre ser brutalmente honesto, como a gente já comentou, mas é sobre ser corajoso o suficiente para se importar de verdade com as pessoas que estão ao seu redor. É a prova de que os melhores resultados não vêm apenas dos relacionamentos, mas por causa deles. Entende a diferença? Como líderes servidores, nosso objetivo final é desbloquear o potencial das pessoas. E a empatia assertiva nos dá as ferramentas para fazer exatamente isso, uma conversa de cada vez. O desafio que eu vou deixar aqui para você hoje, tá? São dois, basicamente. Primeiro, a autoavaliação. Em qual quadrante você passa a maior parte do seu tempo? A partir dessa autoavaliação, você saberá definir como você vai mudar para um quadrante superior a este. Conectando a isso a ação. Segundo desafio que eu deixo para vocês aqui hoje. Na próxima semana, pratique pedir feedback antes de dar. Isso é muito importante. E quando der, usar a estrutura do SBI que vimos no nosso episódio anterior. Não esquecendo de conectar um plano de ação para aquilo de melhoria. Beleza? Ao fazer isso, você não vai estar apenas se tornando um melhor gestor, um melhor líder. Você vai estar construindo uma cultura de confiança, de crescimento e, como consequência natural, de alta performance. E isso, meus amigos, é a verdadeira essência de servir. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, comenta aí como você se enquadra, em qual quadrante você está, quais seus planos de ação para mudar de quadrante eventualmente. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa gostar e essa mensagem possa agregar também. E nos vemos no nosso próximo episódio de Digitalks by JC. Um abraço, até lá!